Vamos orar ao Senhor, depois vou ler um pequeníssimo texto e nós vamos refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, nesta oportunidade que, a despeito de estarmos gratos ao Senhor pela vida que o Senhor me concedeu, acima de tudo é um culto ao Senhor e nós desfrutamos da beleza da Tua presença. E queremos deixar o nosso coração totalmente voltado para aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta tarde, enquanto alegramos o nosso coração por saber que o Senhor cuida de nós. Que a Tua palavra renda frutos profundos no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Meus irmãos, antes de se sentarem, abram, por favor, a Bíblia. Eu vou usar essa versão que está aí no escaninho. Efésios, capítulo 5. Vão até o versículo 18, por favor. E eu vou ler a partir da parte B desse versículo até o 20. 5:18. Vou ler a partir da parte B e diz assim: Deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos? Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar, irmãos. Antes de começar essa breve reflexão, gostaria de agradecer, é claro que ao Senhor nosso Deus acima de tudo, mas eu quero agradecer a essa igreja, onde eu tenho servido pelos últimos 8 anos e meio, mais ou menos. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2017, então é mais ou menos isso, 8 anos e meio. Quero agradecer ao conselho, que você pode não saber, mas numa igreja presbiteriana, até o pastor pede as coisas ao conselho, e eu pedi para estarmos aqui nesta tarde em culto de gratidão ao Senhor, e o conselho prontamente concordou. Eu nunca vi o conselho negar um culto solicitado, né? Eu acho que o meu não ia ser o primeiro, mas eu tenho que cumprir o meu rito. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que numa tarde de sábado deixaram seus afazeres ou seu descanso. Estou vendo pessoas que eu conheço a partir de hoje, estou vendo gente da família, amigos muito caros, amigos de muito tempo. Estou vendo aqui o Cláudio, a Tânia, familiares ali, minha cunhada, minha irmã, o sobrinho mais feio que eu tenho. Estou vendo o povo que atravessou lá de... É Piratininga? Piratininga, andou bastante. Estou vendo o Rogério e a Ruth, que são irmãos de longa data. E vocês que eu vejo todo domingo, a maioria de vocês, eu quero agradecer também a presença de vocês. E a minha família, que tem me aguentado, não há 60 anos, porque senão eles não aguentariam mais. Mas, pelo menos há quase 34 anos, a Roberta tem me aguentado. E que Deus seja bondoso. Quero agradecer especialmente a Rafaela por ter ensaiado junto com o Gesiel o prelúdio. Cadê a Rafaela? Está aqui. O Gesiel está aqui, eu só vejo Gesiel, né? A Rafaela sabe que a área na corda de sol de Bach é a música que eu mais gosto e ela se antecipou. Eu sempre brinco com ela para ela ensaiar bastante, porque no meu ofício fúnebre, não precisa ninguém falar nada, é só tocar essa música e descer a terra.
Mas aí ela se antecipou e fez isso no meu aniversário. Eu estava me lembrando aqui como Deus é bom. Quando eu estava me arrumando hoje para sair de casa, eu pensei que as misericórdias de Deus, elas se aplicam a nós nas mínimas coisas. Aí eu me vi no espelho e eu vi que esse terno eu ganhei há poucos dias de um pastor muito amigo. Aí ontem ele me perguntou se eu tinha gravata. Eu falei, tem. Ele falou, mas eu vou mandar uma assim mesmo. E me mandou uma gravata. É essa. Essa camisa a Juventude me deu no ano passado. O sapato, você não vê daí agora, mas está aqui calçado, a igreja me deu no ano passado. Eu falei assim, meu Deus, a gente até para se arrumar, Deus, esse relógio eu ganhei alguns anos atrás. Vejam bem que Deus cuida de nós nas coisas que nós não pensamos. Isso faz com que nós sejamos gratos a Deus. Se a gente não reconhecer a bondade de Deus, não tem por que a gente ter alegria nessa vida. Mas aí quando a gente lê um texto desse, eu preciso olhar para a minha caminhada e lembrar o que a gente é. Eu nasci, obviamente, o culto está celebrando isso há 60 anos atrás. Quando eu tinha 3 anos, os meus pais saíram daqui e foram para a Bolívia. Eles eram missionários, lá fui eu atrás. Eu não tive escolha, eu tive que ir. 3 anos. Depois a gente foi para a Colômbia. Eu voltei para o Brasil. Eu às vezes tenho... A idade faz isso, tá? A gente esquece algumas coisas mais distantes. Eu não lembro exatamente a idade, mas eu lembro que eu vim... O meu primeiro ano aqui foi a 5ª série. Então, por aí a gente tem uma noção. Depois de idas e vindas, estudos e muita dureza financeira, a nossa realidade era muito complicada. Passei por alguns trabalhos, ainda rapaz me tornei comissário de bordo da antiga Varig, que não existe mais. Por esse tempo eu conheci, namorei, noivei e casei em 11 meses com a Roberta. Não enrolei a Roberta. Isso foi em 92 já. Logo depois vieram os filhos, Gabriel, 1 ano depois, Rafaela, 4 anos depois, e por 3 anos depois do Gabriel, mais ou menos, e aí veio o ministério pastoral, que no ano que vem serão 30 anos de ministério pastoral. Depois de passar por alguns campos, aí eu cheguei a esta igreja no início de 2017, e nós estamos aqui, eu estava lembrando, assim como lembro de outras coisas, eu estava lembrando como o Senhor foi bom. Isso aqui era um esqueleto, a gente se reunia lá embaixo, isso aqui era um esqueleto de tijolo que já estava apodrecendo pelo tempo. Eram quase 2 décadas de uma obra inacabada aqui. Quando a gente olha e fala assim, ainda precisamos fazer coisas, a gente não pode deixar de olhar para trás e ver o quanto Deus já nos permitiu ver aqui. Porque eu não sei se a gente tivesse uma balança dos feitos e da história, se a gente teria mais coisa para fazer ou mais coisa que já foi feita, não sei. A gente passa por momentos muito bons, passa por momentos difíceis. Em 2013, aquele meu pai, que era missionário, foi levado pelo Senhor. Poucos anos depois, mamãe, que ainda está viva, mas definha com Alzheimer, hoje está bem avançado. Mas, particularmente, Deus nos permite ver coisas boas. E a gente não pode permitir que as pequenas coisas difíceis da vida roubem a alegria que Deus dá ao nosso coração. Eu tenho visto essa igreja aqui não apenas ser ajustada fisicamente, porque se você prestar atenção, nem massa tem nessa parede. Isso foi um reboco bem feito e a gente pintou por cima. Então, vamos fazer o melhor dentro do que nós temos. Mas isso, embora seja bom e importante, fica no segundo plano. Porque eu tenho visto muita gente ser alcançada pelo Evangelho aqui nesse lugar. Gente que vivia perturbada e hoje tem paz.
gente que tinha dificuldades, inclusive familiares, hoje vive outra realidade. Essa era uma igreja que não tinha bebês, hoje tem bebês sobrando aqui, e ainda tem mais a caminho. Isso a gente arranjou mais um problema que eu sempre quis, que é não ter berçário suficiente. Em resumo, meus irmãos, antes de entrar no texto aqui, eu tenho tudo que preciso. Deus me deu uma boa família, excelentes familiares, excelentes irmãos, amigos, uma igreja onde eu posso congregar todo domingo e eu posso dizer com alegria no meu coração, se eu me sentar aqui todo domingo, como às vezes eu sento, e vocês sabem disso, eu tenho nesta igreja liderança que prega o evangelho de modo sólido, e eu também posso ser alimentado aqui pelo evangelho. Esta, graças a Deus, não se tornou uma igreja que depende do pastor, mas uma igreja que anda com o seu pastor. E eu sou grato a Deus por tudo isso. Quero deixar isso aqui como uma ode de gratidão ao Senhor e a todos vocês e aqueles tantos que mandaram mensagens dando impedimentos, enfermidades, né? A Luana veio sozinha com a Malu, o Marlo está doente em casa, outros irmãos enfermos, outros tantos impedidos, alguns trabalhando, mas eu louvo a Deus que eles se representam por vocês que estão aqui. Que Deus os abençoe, recebam a minha gratidão. Eu entrei aqui, vi ali meu nome ali escrito, tem uma meia dúzia de doce ali, pelo menos já sabemos que a gente pode dividir e cada um come um pedacinho no final. Mas, meus irmãos, vamos voltar para o texto. Algumas coisas que Paulo vinha dizendo, e isso aqui está imediatamente antes de ele começar a falar sobre um dos temas mais conturbados do nosso tempo, que é a questão de nos sujeitarmos uns aos outros. Vai falar das esposas se sujeitando aos seus maridos. Antes, no entanto, lá no capítulo 4, se não me falha a memória, 3 ou 4, já tinha falado que Cristo se submete ao Pai. Portanto, se o Senhor se submete, quem somos nós para não nos submetermos uns aos outros? Mas o fato é que há 3 resultados imediatos aqui nesse texto para aquelas pessoas que são cheias do Espírito. E já de antemão eu digo, não é possível ser cheio do Espírito se não for filho de Deus. Há pessoas que querem andar segundo o Espírito, querem ser cheios do Espírito, querem ter os resultados de alguém que anda cheio do Espírito Santo, mas se não for filho de Deus, isso não é possível, isso é privilégio de quem é filho de Deus. E há 3 coisas aqui que ele fala e que nós podemos prestar atenção, porque são coisas que nós podemos desejar para o nosso coração. Deixem-se encher do Espírito. E ele fala a partir do versículo 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Há 3 coisas aqui que são resultados imediatos na vida de quem, uma vez sendo filho de Deus, vai ser cheio do Espírito Santo. O primeiro deles é a comunhão. Quando ele diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, ele está falando de algo que somente quem é filho de Deus, somente quem é cheio do Espírito Santo, somente quem faz parte do corpo de Cristo é capaz de saber o que Paulo está falando, que é ter comunhão. O termo comunhão, ele sai lá de trás de uma expressão latina para nós, que é o communio. E naquela expressão dava a ideia de nós estarmos juntos em profunda amizade, em profunda fraternidade, enquanto estávamos à mesa, partindo pão, trocando pão, porque nas civilizações antigas, estar à mesa da sua casa com você, se hoje já tem um pouco disso, vocês imaginem, há 2.500 anos, no caso dos gregos, há 2.000
anos, 2100 anos, no caso dos romanos, aqui perto do tempo de Cristo, e até mais, 3000 anos no caso dos hebreus. As sociedades antigas tinham a convicção de que alguém à sua mesa, partindo pão com você, era alguém que privava da sua intimidade, privava da sua mais plena comunhão e por isso mesmo estava sendo chamado para algo que os outros não podiam. Era você quem chamava. Jesus Cristo fez isso conosco. Quando ele parte o pão, ele nos chama aqueles que são seus filhos. E vem dizer para nós, isso aqui é o meu corpo que eu dou por vocês. Venham participar do meu corpo. É para quem tem intimidade comigo. Não é para qualquer um, não é para quem está passando na rua. Não é para quem quer, é para quem pode. Aquele que conheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele passa a ter a possibilidade de comunhão com Cristo. E entre os irmãos, aqueles que conhecem Cristo, aqueles que são cheios do Espírito, eles têm o privilégio de ter comunhão entre si. É a isso que nós chamamos da comunhão dos santos. É a isso que nós chamamos de estarmos em comunhão uns com os outros. E como é que a gente faz isso? A gente, nesse momento, Paulo usa aqui metaforicamente a expressão, nós falamos entre nós mesmos, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E aí, se nós temos um aspecto positivo, nós temos que nos lembrar de não fazermos o aspecto negativo, porque essas coisas são boas. Salmos, hinos, cânticos espirituais, a comunhão também prevê que nós não vamos nos juntar para falar o que não é devido. A nossa boca deve estar cheia das boas coisas de Deus, do louvor e da adoração, que procedendo do alto céu enche o nosso coração e transborda de nós, para que nós sejamos instrumentos da graça de Deus. A segunda coisa é que, partindo desse ambiente de comunhão, nós podemos adorar ao Senhor, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Quem canta e louva com o coração é alguém que pode adorar a Deus, porque a adoração, nós estávamos aqui agora com a música, o pessoal cantando, tocando. A música nos guia na adoração, mas você não precisa ser musicista para adorar a Deus, porque a adoração que Deus enxerga em nós é a que brota do nosso coração. É por isso que cantar e louvar a Deus exige que isso brote, saia do nosso coração. É por isso que Deus pode receber lá nos altos céus, a gente tem estranhamento nos ouvidos, mas Deus pode receber lá nos altos céus aquele cântico, aquele hino que saindo do coração passa por uma boca bem desafinada. Para nós, isso causa estranhamento. Para Deus, pode ser um sacrifício de louvor válido na sua presença. É claro que a gente deve melhorar sempre. Mas o que eu quero dizer com isso a vocês é que Deus está olhando para dentro de nós. E aquele que consegue adorar cantando a Deus dessa maneira é alguém que está cheio do Espírito. E, finalmente, a gratidão naquele que está cheio do Espírito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, a pessoa que está em comunhão, a pessoa que adora a Deus, é uma pessoa que olha para tudo, olhando o aspecto da gratidão. Há muitos anos atrás, eu não sei se eu já contei isso aqui, eu escutando um pastor falar, e no meio da sua fala, ele estava fazendo esse jogo entre olhar as boas coisas e olhar as más coisas, e ele fala então de dois irmãos que eram gêmeos, um era totalmente positivo, só via o que era bom na vida, o outro só via o que era ruim na vida. E a família era muito rica. E eu não vou contar a história toda, até porque eu sou muito ruim de contar a história. Mas aí, eu me lembro que chegando ao final, duas coisas, o pai era muito rico, então um Natal o pai deu uma bicicleta para cada um. O negativo falou, puxa, mas eu vou começar a andar, eu vou cair, vou me ralar todo. O outro, puxa vida, que bacana, eu vou conhecer novos lugares, vou... Sabe, esse tipo de coisa? Até que um dia, não aguentando mais, o pai deu um cavalo para cada um.
cavalo de raça, um puro sangue. O negativo falou, puxa pai, mas que presente esquisito. Agora eu vou ter que... Esse bicho come, se ele come eu vou ter que limpar alguma coisa. E o outro olhando falou, pai, mas que presente maravilhoso, eu vou montar nesse cavalo, vou conhecer os campos. Como é que a gente enxerga a vida? É com gratidão? Porque, meus irmãos, se nós vivemos em comunhão e se do nosso coração brota adoração, nós precisamos ter gratidão ao Senhor. E talvez seja a hora de nós olharmos mais as coisas boas que Deus tem nos dado. E também as coisas difíceis. Porque das coisas difíceis, às vezes, brotam as maravilhas que Deus traz para nós. Vamos nos lembrar, meus irmãos, a semente vai ao chão. Se ela não morrer, não nasce nada ali. E às vezes a nossa vida passa por momentos que são verdadeiras distorções da nossa vontade, mas é exatamente ali que muitas vezes Deus está trabalhando em nós, para fazer com que coisas maravilhosas brotem e venham aos nossos olhos, quando nós ainda não sabíamos como aquilo poderia acontecer. Mas aí, sobre esse último item, que é de agradecer, de ter gratidão das ações de graça, eu tenho 5 perguntas aqui a fazer, que o texto responde. O que é ação de graças? Quando a gente olha para isso aqui, a gente vai ver que é ter um grato reconhecimento dos benefícios do Senhor. Nós cantamos aqui na letra de um salmo sobre como nós nos referimos aos benefícios do Senhor. Ser grato a Deus é reconhecer que Deus nos dá benefícios que não merecemos. Eu falei para vocês que eu estou todo arrumado hoje com coisa que eu não paguei um centavo. Deus sabia que eu precisava, Deus sabia que talvez eu precisasse, se é que eu tinha dinheiro na época, usar o dinheiro em outra coisa. E Deus trouxe até mim. Mas há momentos que não são assim, porque eu olho para trás na minha vida, assim como você olha para trás na sua vida, seja você muito jovem, seja você mais experiente, você vai ver quantos momentos difíceis você já atravessou. Como pastor, eu conheço alguns desses momentos que estão aqui presentes hoje. Mas se nós reconhecermos que por tudo isso houve benefícios da parte de Deus, nós seremos gratos por tudo que Deus tem feito. E quando é que nós seremos gratos? Sempre. E não apenas depois de receber os benefícios do Senhor. Vejam bem, meus irmãos, às vezes o Senhor já enviou os seus benefícios. Às vezes o Senhor já está fazendo coisas em nosso favor, mas nós ainda simplesmente não sabemos. Nós não comandamos a história, nós não percebemos os eventos da vida. Aquilo que está por vir ainda não é do nosso conhecimento, não é do nosso domínio. Nenhum de nós, nem eu, nem qualquer um de vocês aqui sabe o que está reservado para nós amanhã. Mês que vem, ano que vem. A gente não sabe. Mas nós precisamos ser gratos ao Senhor pelos benefícios dele, inclusive por aqueles que ele já está agindo e que nós não sabemos. Pelo que devemos ser gratos? Por tudo, por todas as coisas, pelas bênçãos físicas, pelas bênçãos espirituais, pelas provações que nos fazem ter a fé fortalecida. Nós precisamos ser gratos. E nesse tempo, nesse momento aqui que a gente tirou para agradecer a Deus, eu quero estimular você a ser grato. Eu, de vez em quando, cito aqui aquele personagem dos desenhos antigos, da Hanna-Barbera. Vocês lembram do Hiena? Da Hiena, o pessoal mais antigo? Ó dia, ó vida. Tudo ele reclamava, a gente não pode ser assim. Tinha um outro desenho que era o Bombom e o Mau-Mau. O Bombom, coitado, era tão ingênuo, mas ele tinha um lado bom, ele só via coisas boas.
A gente precisa deixar o lamento de lado, o lamento indevido. A gente precisa deixá-lo de lado para ser gratos a Deus. É só a gente olhar ao redor. Você vai ver quanta coisa a gente tem para agradecer. E como é que a gente é grato ao Senhor? Em nome de Deus Pai. A gente olha para Cristo, sabe o que Ele fez, a gente está cheio do Espírito Santo, né? Não foi isso que Paulo sugeriu aqui? Enchei-vos, deixem-se encher do Espírito. A gente está cheio do Espírito Santo, é fruto da obra de Cristo. E aí a gente olha para o Pai e diz: Senhor, muito obrigado. E dessa maneira é que nós vamos ser gratos a Deus, em nome ao Senhor Deus, em nome de Cristo, pela obra do Espírito Santo em nós. E quem é que pode render graças a Deus? Somente os filhos de Deus. Todo mundo pode agradecer a Deus. Todo mundo, qualquer pessoa. Olha para a natureza, olha a natureza declarando a glória de Deus, o salmista fala disso. Todo mundo pode dizer obrigado, Deus. Mas o obrigado que chega na forma de adoração só chega na presença de Deus saindo da boca de alguém que foi lavado e remido no sangue do seu Filho Jesus. Porque lembram, para sermos cheios do Espírito, temos que ser filhos de Deus. Nós só somos filhos de Deus pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E somente aí nós podemos ser gratos ao Deus Pai. Essa obra não é possível, essa obra de gratidão não é possível se encaixar a partir de alguém cujo coração ainda não foi trabalhado por Deus. A pessoa pode ser grata, mas pode ser grata como qualquer outra pessoa. Eu posso agradecer a qualquer pessoa, não necessariamente com o coração transformado, basta que eu seja uma pessoa educada. Mas com Deus vai além disso. A boa notícia, e vocês sabem que toda vez que eu prego eu tenho que falar de Jesus Cristo. A boa notícia é que se alguém que está aqui nesta tarde fala assim: eu queria agradecer muito a Deus, eu quero ser grato a Deus, mas ainda não passei por esse processo, eu não sei quem é Jesus, eu não tenho como ser cheio do Espírito Santo. A boa notícia é que o tempo ainda vale, o Senhor ainda chama, Deus ainda nos dá oportunidade. E o mesmo Jesus Cristo, que um dia passou a morar no meu coração pela obra da salvação, continua ainda dizendo que Ele amou o mundo inteiro e todo aquele que nele crê será salvo. Lá depois dessa conversa, lá no final do capítulo 3 de João, ele diz que aquele que não estiver no Filho permanecerá sob a ira de Deus. Houve a história de um tempo em que não chovia. Aí Deus falou para um doido, que era filho dele: começa a dizer por aí que vai chover. E a chuva vai ser pesada, vai encher tudo. A coisa vai ser tão séria, eu quero que você construa uma barca muito grande. E chama as pessoas, vai chamando. Quem quiser entrar, entra. Porque vai encher. Quem estiver dentro, vive. Quem estiver fora, morre. Pois esse doido passou 100 anos serrando madeira, pregando madeira, fazendo um negócio que ninguém sabia o que era, ninguém sabia para que servia, a não ser pelo que ele falava. Deus me disse que vai chover. Deus me disse que vai chover. Todo mundo zombava dele até que um dia choveu. E a chuva foi como Deus tinha dito. Quem estava dentro da arca viveu. Quem estava fora morreu. Para fazer a aplicação e a conclusão, eu gostaria de fazer a conexão disso que Paulo nos falou com uma história de um grande herói da Bíblia, Davi.
Isso está registrado lá em 1 Samuel 30. Não é preciso vocês abrirem, a menos que queiram acompanhar. Mas para nós sermos realmente gratos a Deus, para que a gente consiga cumprir as ações de graças que são necessárias existirem em nosso coração todo o tempo da nossa vida, nós temos que resolver algumas questões na nossa própria existência. O Estênio Márcios fala num dos seus cânticos sobre puxar a cadeira, né, para a alma conversar, ele ter uma conversa com a alma. Isso não é apenas uma expressão poética, não. Porque o salmista, Davi, lá atrás, ele fala sobre experimentar conversar com você mesmo. E se tem alguém com quem você não consegue fingir, é você mesmo, né? Vocês conseguem fingir coisas para mim, eu consigo fingir coisas para vocês, mas você não consegue fingir para você mesmo. Você sabe. E Davi faz isso algumas vezes, ele registra algumas vezes em que ele precisou conversar com ele próprio. E nessa conversa honesta com a gente mesmo, a gente consegue levantar coisas do nosso coração. Nós cantamos o Salmo 103, que começa dizendo como: bendiga minha alma, o Senhor. Vejam bem, a gente pode não prestar atenção, mas ele está conversando com ele mesmo. Ele está falando para a alma dele: ô minha alma. Naquele tempo não tinha espelho, né? Eu não sei se ele se olhou num riacho, não sei como é que foi, ou se ele simplesmente meditou a esse respeito. Minha alma sou o eu mais interior. Bendiga o Senhor. Chama você mesmo para conversar sobre qual tem sido a sua vida ao lado de Deus. Não bastasse isso, num outro momento da sua vida, o salmista vai escrever: por que você está abatida, ó minha alma? É como se ele estivesse dizendo assim: ô Davi, por que você está deprimido, Davi? Ô Davi, eu sei que você ainda não leu o que Paulo escreveu, não deu tempo, ele vai escrever, mas por que você está abatida desse jeito? Por que você se perturba dentro de mim? A, a solução de Davi, conversando com ele próprio, é: espere em Deus. Espere em Deus. Teve um episódio da vida de Davi, que isso sim está registrado lá em 1 Samuel 30. Os 6 primeiros versículos nos contam o começo da história, a história mais drástica, e depois, até o fim do capítulo, até o versículo 20, 20 e poucos, tem o desenrolar disso. Porque muitas vezes, quando nós percebemos que as coisas não estão indo muito bem, nós ficamos tentados a desanimar. E você deve estar aí agora se perguntando: mas isso não era para ser uma palavra de ação de graça? Por que ele está falando disso agora? Porque se a gente não resolver algumas coisas no nosso coração, a gente não consegue ser grato a Deus. A gente fica tentado a desanimar muitas vezes. E quando isso acontecer conosco, a única coisa a fazer é chamar a sua alma para conversar na presença de Deus. E faça isso em salmos, em hinos e em cânticos espirituais. Porque, como eu falei para vocês, isso demonstra comunhão. Você em comunhão com o seu Deus. Não é de admirar que nesse texto de 1 Samuel, Davi estivesse desanimado. Ele estava muito desanimado. Depois você leia com calma esse texto. Ele e seus homens tinham saído para uma luta contra um outro povo chamado Amalequita. E quando eles voltaram, eles descobriram que não só a sua cidade tinha sido queimada, saqueada, como todas as pessoas, mulheres e crianças, tinham sido levadas como reféns. Isso era muito comum na antiguidade.
E no Oriente Médio de hoje parece que ainda fazem isso. Eles tinham deixado filhos, esposas, pessoas com dificuldade de andar e tinham ido atrás dos inimigos. Os inimigos deram um jeito, deram a volta, saquearam tudo e pegaram todo mundo. Por isso, no versículo 5, nós lemos que Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Era uma dessas horas que Davi falava: por que você está abatida, minha alma? Espera em Deus, espera um pouco em Deus. Mas quando a gente espera em Deus, a gente não viu ainda o que Deus vai fazer. É para esperar. Lembram de Romanos 8? Espera com paciência. Espera com paciência. As pessoas estavam culpando Davi, os outros soldados, cerca de 600 homens, estavam culpando Davi porque era ele o comandante que tinha ordenado a perseguição aos inimigos, portanto, tinha ordenado que o povo ficasse, as mulheres e as crianças ficassem no acampamento. Versículo 6 diz que ele, Davi, estava muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Vocês imaginem 600 soldados, com mulheres e filhos raptados, todos os seus bens saqueados. Eles olham para quem comandou aquilo e dizem: a culpa é sua. Esse era o cenário. Já estavam ameaçando apedrejar Davi. E ele estava muito angustiado. O que é que Davi fez? No final do versículo 6 diz que ele se reanimou no Senhor. Ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. E ele deve ter ido fazer, agora sou eu dizendo, se não está escrito na Bíblia, ele deve ter ido fazer o que ele fazia de melhor nessas horas. Cantou as suas canções, escreveu os seus salmos. Muitos salmos de Davi foram escritos em profunda angústia, perturbação de alma e perseguição, sofrimento. Ele foi, talvez, escrever os seus salmos. Ele começou a louvar a Deus, louvar ao seu Senhor. E como resultado disso, ele reuniu de novo os seus homens, mais uma vez. E eles salvaram todos os bens e todas as vidas que tinham sido levadas. E o texto diz que nenhuma daquelas vidas se perdeu. Eles recuperaram todos os bens. Nada faltou. Se Davi tivesse ficado no seu estado de depressão, angustiado, para baixo, ele não apenas teria experimentado algo ineficaz, mas as mulheres e crianças talvez tivessem morrido, os bens teriam se perdido para sempre. E é assim que a gente precisa começar a adorar. Não espere o tempo bom, comece no tempo difícil. Nós não adoramos a Deus, nós não somos gratos a Deus, porque já temos. Nós adoramos e somos gratos a Deus, porque esperamos nele. Quando a gente começa a adorar, a gente vai perceber que a vontade de Deus é que a gente seja livre. Livre para adorá-lo. Livre dessas questões até do nosso coração. Nada vai libertar a nossa alma da tirania do pecado, como as ações de graças e adoração, que tornam uma vida plena na presença de Deus. Você deve se lembrar sempre que diante da alma abatida e perturbada, não se curve, mas bendiga o Senhor de todos os seus santos feitos. Por isso que a gente pode dizer: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Isso é ser grato por tudo que Deus fez.
mas, acima de tudo, é ter a certeza da gratidão pelo que Ele ainda vai fazer. Amém? Vamos curvar a nossa mente, a nossa fronte, e vamos permitir que a nossa mente ore. Eu queria que você agora, agradecendo a Deus junto comigo, refletisse, conversa com a sua alma antes de conversar com Deus e pergunta para si mesmo: ó minha alma, o que está acontecendo? Depois a gente entrega isso ao Senhor. Senhor Deus, somos gratos a Ti pela palavra que nos incita a ser gratos ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que nesta tarde, nós que viemos aqui agradecer pelo dom da vida que o Senhor me permitiu ter, que nós possamos ir muito além disso e possamos olhar para o céu e dizer que o Senhor me permita ver a salvação, que o Senhor me permita ser cheio de gratidão, que o Senhor me permita ter uma alma que seja verdadeiramente grata, que tenha comunhão e que viva em verdadeira adoração. E que nós sejamos cheios dos teus benefícios, não somente agora, mas por toda a extensão da nossa vida. E que assim seja, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Eu quero orar por cada um dos meus irmãos, amigos que aqui estão, pedindo a Ti, ó Deus, que Tu nos renoves nesta tarde. Que o Senhor fale ao coração de quem ainda não Te conhece. Que o Senhor renove aqueles que Te conhecem. E não me refiro ao conhecimento da cognição, mas ao conhecimento da salvação. E isso, Senhor, é só o Senhor que pode saber quem é que precisa do que da tua parte. Que nós sejamos gratos, que vivamos em comunhão, que possamos adorar ao Senhor, que tenhamos, ó Deus, a expressão de Cristo na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu vou ler agora um pequeno trecho, e essa palavra de Deus é a minha palavra nesta tarde. Faço minhas as palavras de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 a 6. Ele disse assim, prestem atenção, porque eu vou falar sobre a gratidão do meu coração. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa é a minha oração, em gratidão ao nosso Deus, por sua causa, por causa de tantos irmãos, mesmo não podendo estar aqui hoje, estão no nosso coração. Amém?